Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática, a gente vai falar sobre o plano de financiamento chamado SAC. SAC, SAC, são as iniciais de Sistema de Amortizações Constantes. Bom, esse plano, ele é muito utilizado pelo sistema financeiro da habitação aqui no Brasil para o financiamento da casa própria, para o pagamento das prestações da casa própria. Bom, eu não posso me esquecer de dizer que este é o quarto de uma série de 6 vídeos onde eu explico 6 diferentes planos de financiamento. Muito bem, vamos ver como funciona o sistema SAC, que é o Sistema de Amortizações Constantes? Olha, o nome já é autoexplicativo também. Sistema de amortizações constantes. As amortizações não variam, são constantes, são todas iguais. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor dessa amortização. De que forma? Ó, nós vamos ver aqui para essa coluna, então, amortização. Eu vou dividir o valor do financiamento, que é R$ 1.000, pelo número de prestações. Bom, em todos os 6 vídeos, onde eu explico os 6 planos, eu parto do mesmo exemplo numérico. Um capital inicial, né, um financiamento inicial de R$ 1.000, a taxa de 8% ao mês e o prazo máximo de 4 meses. Então, se eu vou pagar prestações mensais, eu vou pagar, nesse meu exemplo, 4 prestações mensais. Então, a amortização vai ser o valor financiado, R$ 1.000, dividido pelo número de prestações, que é 4, 250. Então, é isso que eu vou fazer. Agora, para todos os outros meses, eu já vou determinar aqui, primeira coisa que eu faço no plano, eu vou determinar as amortizações. E agora nós vamos preencher essa planilha. Muito bem. Então, primeiro mês, valor inicial, valor do financiamento, R$ 1.000. A taxa é 8%. 8% de R$ 1.000 dá 80. Quanto é que eu devo ao final do primeiro mês, imediatamente antes de realizar o primeiro pagamento? Eu devo 1.080. Muito bem. Então, vamos agora para a mega coluna chamada pagamentos. Eu vou amortizar R$ 250 dos 1.000 que eu devia. Juros. Os juros do mês, essa coluna juros do mês, ela vai ser uma cópia dessa coluna juros do mês. Quer dizer, essa coluna aqui, juros, da coluna, mega coluna pagamento, né, o quanto que eu vou pagar de juros, eu tenho que pagar integralmente o que eu devo de juros no mês. Porque eu não posso ficar devendo juros. Então vamos lembrar. Se eu não pago ao final aqui, olha, o meu pagamento final, se eu não pago nem os juros que eu estou devendo naquele mês, a minha dívida não vai diminuir, minha dívida só vai aumentar. Então, essa coluna aqui, juros do mês, ela tem que ser uma cópia fiel dessa outra coluna aqui. Essa coluna juros do pagamento, né? Ela tem que ser uma cópia fiel da coluna juros do mês. Bom, quanto é que eu pago, então, nesse primeiro mês? 250 da amortização do principal, mais 80 de juros, eu pago um total de R$ 330. Bom, eu devia 1.080. Pago 330. Quanto é que eu fico devendo? Eu fico devendo R$ 750. Ó, de fato, eu devia 1.000 no início. Paguei os juros. Não fiquei devendo nada de juros. E amortizei 250. Então, o meu saldo é 750. Então, veja que faz sentido. Saldo do início do mês seguinte. Segundo mês, 750. 8% de 750, R$ 60. Quanto é que eu devo ao final do segundo mês? Imediatamente antes de efetuar o segundo pagamento. Eu devo 810. Então, os juros do mês eu tenho que pagar, R$ 60. Mais os 250 da amortização, eu vou efetuar um pagamento total de R$ 310. Então, se eu devia R$ 810, paguei 310, eu fiquei devendo no final R$ 500. Então, veja que faz sentido. Eu paguei os 60 de juros. Se eu devia 750 e amortizei mais 250,
eu fiquei devendo 500. Saldo do início do terceiro mês, R$ 500. 8% de R$ 500 vai dar R$ 40. Quanto é que eu devo ao final do terceiro mês? R$ 540. Então, os juros de R$ 40 eu tenho que pagar, mais os 250 da amortização do principal, eu vou pagar um total de R$ 290. E fico devendo, então, dos 540 que eu devia, paguei R$ 290, foi a minha terceira prestação, fiquei devendo R$ 250. Vamos para o quarto e último mês. Saldo inicial, 250. 8%, R$ 20. Quanto é que eu fico devendo ao final do quarto e último mês? R$ 270. Ora, se na hora de pagar eu tenho que pagar todos os juros de R$ 20, mais os 250 de amortização, isso significa que eu fico devendo, né, e a minha prestação vai ser R$ 270. Se eu devia R$ 270 e pago R$ 270, meu saldo final é zero. E vamos lembrar que a gente tem sempre que, ao final, né, do último período, o saldo final tem que ser zero. Não posso pagar nem de menos nem de mais. Fácil, né? Então, só reforçando. A primeira coisa que você faz no sistema de amortizações constantes é determinar o valor da amortização do principal. É a primeira coisa que você faz. Algumas curiosidades. Os juros caem ao longo do tempo. Eles caem em progressão aritmética. A razão aqui é menos 20. Então, olha, 80 menos 60, menos 20, 60. Menos 20, 40. Menos 20, 20. Se eu quiser saber o total de juros pagos entre uma data e outra, entre um mês e outro, é só eu calcular a soma dos termos da progressão aritmética. O mesmo acontece aqui com as prestações, que elas também caem em progressão aritmética. Se eu quero saber assim, quanto eu paguei de prestação, aqui tinha só 4 meses, né? Mas imagina que tivesse 200 meses. Quanto eu paguei de prestação da 31ª até a 100ª? Então, é só eu utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA para calcular, né, o quanto entre uma data e outra, entre o 31º e a 100ª prestação, qual foi o total que eu paguei. Se você não se lembra como calcular PA, sugiro que você vá no meu canal, Professor Abend, vá lá na playlist, vai encontrar progressão aritmética e vai ter uma série de vídeos lá que vai te ajudar a relembrar PA. Bom, então este foi o quarto de uma série de 6 vídeos. Eu espero que você assista todos eles. Você encontra todos lá no meu canal, Professor Abend. Muito obrigado. Tchau.